Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito, capítulo 31. Invisíveis defensores do homem. A relação do mundo visível com o invisível, o ministério dos anjos de Deus, a operação dos espíritos maus, acham-se claramente revelados nas Escrituras Sagradas. Eles estão entretecidos com toda a história humana. Existe uma tendência crescente para a incredulidade na existência dos espíritos maus, dos demônios, enquanto os santos anjos de Deus, que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação, conforme diz Hebreus 1,14, são por muitos considerados como espíritos dos mortos. As Escrituras, porém, queridos, as Escrituras ensinam não somente sobre a existência dos anjos bons, como também a existência dos anjos maus. E ainda mais, as Escrituras também provam de forma inquestionável de que estes espíritos que aparecem não são espíritos desencarnados dos homens falecidos. Não. Antes da criação de Adão e Eva, já existiam os anjos, pois, quando os fundamentos da terra foram lançados, a Bíblia diz, as estrelas da alva juntamente, alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó 38:7. Depois da queda do homem, foram enviados anjos para guardarem a árvore da vida. E isto antes que qualquer ser humano morresse. Os anjos são, em sua natureza, superiores aos homens, pois o salmista diz que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos. Salmos 8, verso 5. Estamos informados pelas Escrituras Sagradas quanto ao número dos anjos, quanto ao poder e à glória dos anjos, sua relação com o governo de Deus e também a sua relação com a obra da redenção. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. E diz o profeta: ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. No salão de recepção do Rei dos Reis, lá estão os anjos, anjos magníficos em poder, ministros seus que executam o seu beneplácito, obedecendo à voz da palavra, Salmo 103, 19 a 21, Apocalipse 5, verso 11. Milhares, milhões de milhões eram os mensageiros celestiais vistos pelo profeta Daniel. O próprio apóstolo Paulo declarou serem muitos milhares. Daniel capítulo 7, verso 10 e Hebreus 12, 22. Como mensageiros de Deus, eles saem semelhantes a relâmpagos. Ezequiel capítulo 1, verso 14. Tão deslumbrantes eles são em sua glória e tão céleres, são rápidos no seu voo. O anjo que apareceu junto ao túmulo de Jesus Cristo tinha um rosto como que rosto de um relâmpago e o seu vestido branco como a neve. Fez com que os guardas, por medo dele, tremessem e ficassem como mortos. Mateus 28, 3 e 4. Quando Senaqueribe, o altivo rei assírio, vituperou o Deus de Israel e dele blasfemou, ameaçando Israel da destruição, sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo só do Senhor, feriu o arraial dos assírios e 185 mil soldados foram mortos. Ali foram destruídos todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no exército de Senaqueribe. E Senaqueribe tornou com vergonha de rosto a sua terra. 2 Reis 19, 35, 2 Crônicas 32, 21. Os anjos são enviados em missões de misericórdia aos filhos de Deus. Para Abraão, eles foram com promessas de bênçãos. Para Ló, eles apareceram junto às portas de Sodoma e Gomorra para livrar o justo Ló da condenação do fogo. A Elias, quando se achava a ponto de perecer de cansaço e fome lá no deserto, o anjo apareceu e lhe ofereceu um lanche. A Eliseu, os anjos apareceram com carros e cavalos de fogo cercando a pequena cidade em que estava ele encerrado por seus adversários. Para Daniel, lá na corte de Babilônia, enquanto ele buscava sabedoria divina na corte de um rei pagão, ou quando ele foi abandonado para se tornar presa na cova dos leões, ali apareceram os anjos de Deus. Para o apóstolo Pedro, os anjos apareceram quando ele estava condenado lá no calabouço de Herodes. Aos prisioneiros em Filipos, a Paulo e seus companheiros na noite da tempestade no mar.
Também os anjos abriram um caminho para Cornélio para receber ele o evangelho de Jesus Cristo e enviar Pedro com a mensagem da salvação ao desconhecido gentio. Assim, em todos os tempos, os santos anjos de Deus têm ministrado ao povo de Deus. Um anjo da guarda é designado para cada seguidor de Cristo. Estes vigias celestiais, eles protegem e escudam os filhos de Deus do poder maligno. Este fato o próprio Satanás reconheceu quando disse: porventura não circunvalaste tu a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? Jó 1:9 e verso 10. O agente pelo qual Deus protege ao seu povo é apresentado nas palavras do salmista que diz: o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmos 34:7. Disse o Salvador Jesus, falando daqueles que nele creem: vede, não desprezeis esses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai. Mateus 18, verso 10. Os anjos designados para ministrarem aos filhos de Deus têm em todo o tempo acesso à presença de Deus. Assim, ao povo de Deus, que está exposto ao poder enganador e vigilante malignidade do príncipe das trevas e que está em conflito com todas as forças do mal, ao povo de Deus é assegurada a incessante guarda destes seres celestiais. Tampouco é tal segurança dada sem necessidade. Se Deus concedeu aos seus filhos promessas de graça e proteção, é porque há poderosas instrumentalidades do mal a serem enfrentadas. Agentes numerosos, decididos e incansáveis, de cuja malignidade e poder ninguém pode, sem perigo, achar-se em ignorância ou inadvertidos. Os espíritos maus, chamados de demônios, eles foram criados a princípio sem pecado. Eram iguais em sua natureza, poder e glória aos seres santos que ora são os mensageiros de Deus. Mas estes anjos agora caídos acham-se coligados e unidos para a desonra de Deus e a destruição dos homens. Unidos a Satanás em rebelião contra Deus, eles foram expulsos do céu. E eles têm, em todas as eras que se sucederam, eles têm cooperado com Satanás na sua luta contra a autoridade divina. Nós somos informados nas Escrituras Sagradas acerca da sua união e governo, suas várias ordens de anjos, inteligência, astúcia e dos seus malévolos intuitos contra a paz e a felicidade dos homens. A história do Velho Testamento apresenta referências ocasionais à sua existência e operação. Foi, porém, durante o tempo em que Jesus Cristo viveu na terra, que Satanás e os seus anjos trabalharam e se manifestaram de uma forma muito mais poderosa. Jesus aqui nasceu com um propósito específico, definido, para executar o plano idealizado para a redenção humana. E Satanás decidiu-se a fazer valer o seu reino de governar o mundo. Fora bem sucedido ao estabelecer a idolatria em toda parte do globo, exceto na terra da Palestina. Para este único lugar da terra, que não havia cedido completamente ao domínio do tentador, exatamente ali veio Cristo para derramar sobre o seu povo a luz do céu. Ali, dois poderes rivais pretendiam a supremacia. Jesus estendia os seus braços de amor em convite a todos os que quisessem crer nele, encontrar perdão e paz nele. As hostes das trevas viram que não possuíam domínio ilimitado e compreenderam que, se a missão de Cristo fosse bem sucedida, o governo de Satanás estaria prestes a terminar. Satanás enfureceu-se como um leão acorrentado e em desafio, ele exibiu o seu poder tanto sobre o corpo como sobre a alma dos homens. Que os homens tenham sido possuídos pelos demônios está claramente referido no Novo Testamento. As pessoas, desta maneira, afligidas, não sofriam meramente de moléstias provenientes das causas naturais. Cristo tinha perfeito conhecimento daquilo com que estava a tratar e reconheceu a presença direta da operação dos espíritos maus. Notável exemplo do número deles, de seu poder e malignidade, e também do poder e da misericórdia de Cristo,
é dado no relato bíblico da cura dos endemoniados de Gadara. Aqueles infelizes lunáticos, zombando de toda restrição, agitando-se, espumando, encolerizando-se, estavam a encher os ares de seus gritos, fazendo violência a si próprios e pondo em perigo todos os que deles se aproximassem. Seu desfigurado corpo a sangrar, a mente transtornada, apresentava um espetáculo que comprazia ao príncipe das trevas. Um dos demônios declarou: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Marcos 5, 9. No exército romano, a legião compunha-se de 3 a 5 mil soldados. E a simples companhia que pertenciam a esses demônios contava não menos do que uma legião. Ao mando de Jesus, os anjos maus afastaram-se das suas vítimas, deixando-os calmamente sentadas aos pés de Jesus Cristo, submissas, inteligentes e dóceis. Mas aos demônios foi permitido varrer para o mar um rebanho de porcos, e para os habitantes de Gadara a perda disto sobrepujou as bênçãos que Cristo conferira. E então pediram eles ao médico divino que se retirasse do território deles. Este era o resultado que Satanás queria, lançando sobre Jesus Cristo a culpa do prejuízo pela morte dos 2.000 porcos. Suscitou Satanás os temores egoístas do povo, impedindo-os de escutarem as palavras de Jesus. Satanás acusa constantemente os cristãos de serem a causa do prejuízo, das desgraças e do sofrimento, em vez de consentir que a censura recaia sobre ele. Ele é a causa de toda a desgraça humana. Os propósitos de Cristo não foram, porém, subvertidos. Jesus permitiu que os espíritos maus destruíssem aquela manada de porcos como reprovação àqueles judeus que, por amor ao ganho e ao lucro, estavam a criar animais imundos. Não houvesse Cristo restringido os demônios, e teriam também arrastado para o mar não somente os porcos, mas também os donos dos porcos, os guardadores e possuidores dos porcos. A preservação da vida dos que guardavam os porcos e dos seus donos foi unicamente devida ao poder de Jesus, misericordiosamente exercido para livramento deles. Foi permitido que esse acontecimento ocorresse a fim de que os discípulos pudessem testemunhar o poder cruel de Satanás, tanto sobre os homens como também sobre os animais. O Salvador Jesus desejava que os seus seguidores conhecessem o adversário que tinham de enfrentar, para que não fossem enganados e vencidos por seus ardis. Era também da vontade de Jesus que o povo daquela região contemplasse o seu poder de quebrar o cativeiro de Satanás e libertar os seus cativos. E, embora Jesus Cristo tivesse que se retirar, os homens que foram tão maravilhosamente libertados por Jesus ficaram ali para declararem a misericórdia do seu benfeitor. Outros exemplos de natureza semelhante se acham registrados aqui nas Escrituras Sagradas. A filha da mulher Cirofinícia era atrozmente atormentada por um demônio ao qual Jesus expulsou por sua palavra, Marcos 7, 26 a 30. Um endemoniado cego e mudo, em Mateus 12, 22. Um moço que tinha um espírito mudo, que muitas vezes o lançava no fogo ou na água para o destruir, em Marcos capítulo 9, versos 17 a 27. O lunático que atormentava pelo espírito de um demônio imundo, Lucas capítulo 4, verso 33 a 36. Todos esses casos foram milagres em que as pessoas cativas de Satanás foram libertadas e curadas pelo bondoso Salvador. Em quase todos os casos, Jesus Cristo se dirigiu ao demônio como a uma entidade inteligente, ordenando-lhe a sair da sua vítima e não mais atormentá-la. Contemplando os adoradores em Cafarnaum, este grande poder de Jesus, veio espanto sobre todos e falavam entre si uns aos outros, dizendo: que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Lucas 4, 36. Aqueles homens endemoniados, possessos, são, em geral, representados como estando em condição de grande sofrimento. Contudo, havia exceções a esta regra. Para a fim de obter poder sobrenatural,
alguns recebiam alegremente a influência satânica. Estes, é claro, não tinham conflito algum com os demônios. Desta classe eram os que possuíam o espírito de adivinhação, Simão, o mago, o feiticeiro Elimas e a donzela que acompanhou Paulo e Silas na cidade de Filipos. Estes vários exemplos eram de pessoas também endemoniadas, mas era uma possessão diferente. Ninguém se acha em maior perigo da influência desses espíritos demoníacos do que aqueles que, apesar dos testemunhos das Escrituras Sagradas, negam a existência e a operação do diabo e os seus anjos. Enquanto estivermos em ignorância no que respeita aos seus ardis, têm eles vantagem quase inconcebível. Muitas pessoas que não creem na existência dos demônios estão seguindo as sugestões dos demônios, pensando que estão seguindo a sua própria consciência. É por isto que, ao aproximar-se o final do tempo, quando Satanás deverá trabalhar com o máximo poder para enganar e destruir, espalha ele por toda a parte a crença de que ele não existe. É política de Satanás ocultar-se a si mesmo a fim de poder agir às escondidas. Nada há que o grande enganador mais receie do que o povo de Deus se familiarizar com os seus ardis. Para melhor encobrir o seu caráter e propósitos reais, Satanás faz-se representar de tal maneira a não excitar uma maior emoção para chamar a atenção. Satanás se compraz em ser descrito como sendo um objeto burlesco, repugnante, agoureiro, meio animal, meio homem. Agrada-se de ouvir seu nome empregado nas brincadeiras, na zombaria, pelos que julgam-se inteligentes e instruídos. É exatamente porque Satanás se mascarou com a sua consumada habilidade que tão amplamente se faz a pergunta: existe realmente Satanás? Evidencia-se o seu êxito na geral aceitação que obtém no mundo religioso teorias que negam os testemunhos mais positivos das Escrituras. E é exatamente porque Satanás pode facilmente dirigir o espírito dos que se acham inconscientes da sua influência ou da sua existência, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos dá tantos exemplos da sua obra maligna, descobrindo aos nossos olhos suas forças secretas e desta maneira nos pondo de sobreaviso contra os seus assaltos. O poder e a malignidade de Satanás e a sua hoste de anjos maus deveria, com razão, nos alarmar. Porém, nós podemos encontrar refúgio e livramento no superior e poderoso Jesus Cristo que nós adoramos. Geralmente, nós pomos cuidadosamente em segurança as nossas casas, usando ferrolhos, fechaduras, a fim de proteger contra homens maus nossa propriedade e nossa vida. Mas raras vezes pensamos nos anjos maus, que constantemente estão a procurar acesso a nós, acesso aos nossos lares, e contra cujos ataques não temos em nossa própria força ou método alguma defesa. Se permitirmos a essas forças demoníacas, elas podem transformar o nosso entendimento, podem perturbar e atormentar o nosso corpo, destruir nossa propriedade e nossa vida. O único deleite e prazer de Satanás está na miséria e na ruína dos seres humanos. Terrível é a condição dos que resistem às reivindicações da palavra de Deus, cedendo então às tentações de Satanás, até que Deus os abandone ao governo dos espíritos demoníacos. Mas, graças a Deus, os que seguem o Cordeiro, Jesus Cristo, estão sempre seguros sob a sua proteção. Anjos magníficos em poder são enviados do céu para nos proteger. O maligno não pode romper a guarda e o escudo de anjos que Deus põe em redor do seu povo, porque o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, 7. Alegre-se, meu querido irmão. Somente 1/3 dos anjos do céu se tornaram em demônios, mas 2/3 de anjos no céu continuam sendo leais a Deus, e eles se acampam ao redor dos que temem a Deus e os livra. Você tem o dobro de anjos para protegerem você.
Jesus Cristo envia os seus anjos, eles são espíritos ministradores para trabalharem a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Bendito seja nosso querido Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.